Agora que o capítulo 97 de Shimatsu no Valkyrie lançou oficialmente, temos algumas coisinhas a mais que nos spoilers não tínhamos assim tanta certeza quanto agora. Então vamos tirar a limpo cada detalhe que aconteceu nesse capítulo 97, com algumas coisas que com certeza vocês não perceberam e um pequeno spoiler a mais do que veremos no capítulo 98 do mês que vem. Porque o capítulo já começa com a Gol conhecendo Sigurd, como sabemos, após ter sido sequestrada pelo Nostradamus. E aos poucos, ela vai percebendo que por estar na frente do Sigurd, ela está no submundo, mais especificamente no Tártaro, a prisão dos deuses. E por isso ela fica meio desesperada demais, igual uma criança, achando que vai ser o lanchinho dos monstros do Tártaro. Mas como qualquer criancinha mimada e obediente, o Nostradamus conseguiu acalmar ela quase que completamente, colocando um doce direto na boca dela. Mas então, depois dela ter parado para analisar a situação direito, ela se perguntou, em voz alta, por que o Nostradamus está no Tártaro, e mais especificamente, porque ele está na prisão do próprio Sigurd-sama. E o Nostradamus, como um bom informante que ele é, disse que ele é o médico do Sigurd e que já faz um tempo que o próprio Odin pediu para que ele ficasse ali cuidando dele. E também disse que era por isso que ele tinha aquele passe que eu mencionei no capítulo passado, que tem aquela runa do Odin, e que eu até mencionei uma pequena teoria na época que realmente foi o próprio Odin que permitiu que isso acontecesse. E olha só, estávamos certos. E por um momento, algo até pensou, nossa, como que o Sr. Odin é bom e gentil, mesmo sendo aquele que prendeu o Sigurd, permite que ele receba tratamento. Mas ao ver a expressão decepcionada do Sigurd e do Nostradamus com o que ela disse, acabou percebendo que era algo um pouco diferente do que ela estava imaginando que poderia ser. E sinceramente, ela deduziu o mais básico possível, porque qualquer um ficaria imaginando se o Nostradamus está mesmo do lado da humanidade, ainda mais como Deus, como Odin, o líder nórdico, pedindo um favor para um lutador da raça humana. E a própria Gol, logicamente, acusou o Nostradamus de traição da humanidade. Porém, para nossa surpresa, o Nostradamus não confirmou, mas também não negou nenhuma das alegações da Gol. Apenas primeiro, mostrou uma expressão meio sombria e suspeita, depois um belo sorriso, dizendo em um tom de brincadeira bem fofinho, para Gol não dizer esse tipo de coisa e que essa frase soa muito mal para ele, mas que em breve vai poder lhe contar mais um pouco dos detalhes, então ela não deveria duvidar dele desse jeito. Então quer dizer que a teoria de muitos, inclusive a minha, de que Nostradamus é um traidor, não está certa, mas também não está totalmente errada, já que ele está mesmo trabalhando por Odin, mas deve ter seus próprios motivos, e obviamente deve ser para ajudar a humanidade ou coisa parecida. E também para deixar a Gol um pouco mais tranquila com tudo isso que ela está passando, o próprio Sigurd fala que ela podia confiar no Nostradamus e que ele era mesmo o seu médico, além de ser um muito habilidoso entre eles. E que além de tudo, o próprio Odin estaria em apuros se o Sigurd acabasse falecendo. E só essa frase para mim já foi mais do que suficiente para me deixar mais animada para saber o que aconteceu com o Sigurd e por que ele é assim mesmo tão importante para Odin, já que até a morte dele traria problemas. Mas então, ele também, depois que trouxe a Gol para aquele lugar, explicou o seu motivo, dizendo que era porque ele precisava da ajuda dela, pedindo então para que ela acredite nele, com o objetivo de impedir a ressurreição dos deuses primordiais, o plano que todos nós conhecemos do próprio Sr. Odin. E obviamente a Gol não fazia a mínima ideia do que é que ele estava falando, e por isso o Sigurd começou a contar tintim por tintim desde o começo da história nos mínimos detalhes. E graças a ele, também vamos descobrir a origem de todo o universo de Shimatsu no Valkyrie, dizendo que no início, há muito e muito tempo atrás, 88 deuses primordiais criaram todo o mundo, a terra, o céu e tudo que existe, e eventualmente inúmeros deuses nasceram.
E entre esses 88 deuses primordiais, que governavam todo o mundo com seu poder, existiam aqueles que eram os seres supremos. Eles tinham poder esmagador e eram considerados os 4 pilares primordiais. E esses 4 pilares eram o gigante primordial Ymir, que inclusive está na mitologia nórdica como criador de tudo, o rei demônio Satanás, o senhor do caos, Caos, um nome bem objetivo, e o deus criador Odin. E depois de tanto tempo, desde a luta de Bill versus Tesla, quem diria que veremos o Satanás ser desenvolvido como um dos deuses mais poderosos e incríveis já mostrados no mangá, inclusive com um design que me deixou bem intrigada para saber como é que ele é. Mas nesse mundo, onde existiam os deuses primordiais e eles coexistiam com os deuses que eram chamados comuns, um dia eles disseram que existem muitos deuses incompletos e desnecessários, além dos próprios deuses primordiais, e Odin disse para destruí-los. E por causa disso, o massacre entre os deuses começou. E foi dito que apenas outros 7 deuses apoiaram a ideia dos 4 pilares mais poderosos de destruir os deuses que não eram primordiais. E em contrapartida, todos os outros 77 deuses primordiais foram contra e se uniram para poder proteger os outros deuses que não eram capazes. E, inclusive, um desses primordiais era o próprio Izanagi. E pelo menos agora, já que Izanagi é oficialmente um deus primordial, a gente sabe o porquê ele tinha assim tanto poder e capacidade para trazer o Okita de volta à vida, mesmo naquela situação. E eu acho isso muito interessante. Mas voltando ao assunto, por causa desses deuses, onde um estava de um outro lado, foi chamado essa batalha de o Crepúsculo dos Deuses, ou, literalmente, Ragnarok, que parece ter sido uma guerra muito maior e muito melhor do que um simples torneio para ser chamado de Ragnarok. E devo admitir que essa cena deles avançando e lutando ficou a coisa mais linda de todas. E esses 77 deuses primordiais se juntaram e arriscaram suas vidas nessa grande e longa batalha. Porém, entretanto, todavia, apesar da sua enorme vantagem numérica, eles estavam sendo derrotados um após o outro lentamente, mas constantemente. E acabaram percebendo que era impossível que eles conseguissem derrotar os 4 pilares dos deuses primordiais, os 4 incríveis. E por isso, eles resolveram bolar outro plano que não envolvesse enfrentá-los, levando os deuses primordiais até o deserto do fim do mundo, e lá eles começaram a usar um tipo de selamento chamado Gleipnir, e que, mesmo sendo o nome de um anime e um mangá, na própria mitologia nórdica, esse é o nome da atadura mágica que foi usada para prender o lobo Fenrir gigante, o filho de Loki, até o início do Ragnarok. E que, por coincidência, esse selamento bem que poderia ter a ver com o Ragnarok do Shumatsu nesse sentido. E esse selamento pegou os deuses primordiais de surpresa e não conseguiram fazer nada sobre o que estava acontecendo. E desse jeito, os outros deuses que sobreviveram conseguiram selar os 4 pilares e todos os outros 7 deuses que estavam apoiando ele. Inclusive, eu fiquei muito feliz que nessas cenas que estão sendo reveladas para nós, podemos ver que os deuses primordiais tinham mesmo um poder muito maior e muito além da capacidade de que nós vemos no Ragnarok. Provavelmente também foi por isso que não colocaram Izanagi para lutar Ragnarok. E também, inclusive, foi nessa cena que estamos vendo que Izanagi conseguiu aquela cicatriz em sua mão que vimos no capítulo passado. Mas voltando à história, essa técnica de selamento, Gleipnir, custava a vida dos deuses. E eles eram destruídos exatamente como no torneio, desfazendo como se fosse poeira. Então, provavelmente, eles também deixaram de existir depois de sacrificar sua própria vida. E quando toda a guerra terminou e os deuses foram selados, parecia que já estava tudo bem. Mas então, a Go disse algo que me deixou muito pensativa, dizendo que essa não era nada como a história que ela tinha ouvido falar antes, dizendo que ela ouviu que os deuses primordiais
se autodestruíram porque eles não aguentavam o seu próprio poder. E com isso, os novos deuses criaram o mundo que conhecemos hoje, que é composto em 3 partes, do céu, a terra e o submundo, e desse jeito tudo continuou. Inclusive, o Zeus é mostrado ali como se fosse o criador de tudo. Mas eu não sei se vocês se lembram, essa mesma história já foi contada para nós pelo próprio Bel, lá pelo capítulo 88, mais ou menos. Então quer dizer que essa história que ele disse é totalmente falsa. E o próprio Sigurd fala que todos acreditam nas histórias posteriores, mas essa que ele contou é a verdade. Porém, ainda havia mais coisa nessa história, porque logo antes dos 4 pilares serem selados, eles perceberam que essa era a forma dos outros deuses evitarem uma batalha contra eles, e ao ver que seriam selados para todo sempre, eles colocaram as suas divindades em tesouros e liberaram para fora daquele local, saindo do buraco de onde eles estavam selados, dizendo que aquele que for digno poderá ressuscitar todos eles. E esses foram chamados os 4 tesouros das calamidades. E o Sigurd inclusive fala que seria muito bom se as pessoas tivessem esquecido dessa mesma história aqui, onde os tesouros haviam se espalhado, já que eles não poderiam retornar. Porém, uma eternidade depois, um pequeno deus, sem nome desconhecido, surgiu do nada. E ele havia conseguido encontrar a espada mágica de Odin. E pelo visto o nome dessa espada é Gram. E um pequeno detalhe do nome dessa espada é que ela, além de ter uma runa de Odin encravada nela, essa é a mesma espada que o Sigurd roubou no Shumas no Valkyrie para matar o Fafnir, no capítulo 87, se não me engano. E na própria mitologia, essa espada é a mesma que foi usada pelo Sigurd para matar o dragão Fafnir. E é muita coincidência de que, pelo menos isso, foi totalmente puxado da mitologia e colocado no mangá. Mas voltando aqui, o Sigurd também disse que esse deus, apesar de ter grandes ambições em seu coração e desejos enormes, ele era apenas um deus jovem, comum e sem nenhum mérito em particular. E foi ele que conseguiu encontrar as informações sobre a espada e os outros tesouros através do livro de Gornir, que por coincidência também é o exato mesmo livro que o Bel encontrou no submundo, lá no capítulo 88 também, que contava sobre os deuses primordiais e sua ressurreição, porém muito antes desse livro ficar totalmente destruído. E esse pequeno deus desconhecido estava procurando pela espada e o grande poder da divindade Odin, como se ela estivesse chamando por ele de alguma maneira. E quando ele pegou aquela espada em suas mãos, o poder começou a fluir em seu corpo, e foi tanto poder, um poder tão forte, que estourou um de seus olhos, e o próprio Sigurd falou que aquele jovem obteve o poder da espada mágica Gram, e ele era compatível com a divindade do deus criador Odin. E devido ao grande poder e sabedoria que foram despertados pela divindade que estava ali, ele passou a dominar o mundo de vida nórdico e ser adorado como a sua divindade suprema. E vocês, a partir daqui, já devem ter deduzido que o que acontece é que esse pequeno deus sem nome é, na verdade, o Odin que vemos hoje no Shumatsu no Valkyrie. Tanto até que vocês podem ver que esse deus Odin que temos hoje não tem um de seus olhos, mas o deus primordial possui ambos. Então esse Odin não é o todo-poderoso primordial, é apenas um deus menor que obteve em partes o poder e o conhecimento do verdadeiro Odin e assim conseguiu dominar um panteão inteiro. Isso significa que existem 2 Odins completamente diferentes, e esse deve ser o verdadeiro motivo dele querer reviver os deuses primordiais, ou para obter o poder deles completamente, ou para conseguir se juntar aos outros primordiais e poder destruir todos os outros deuses. Isso só me deixa ainda mais curiosa para saber onde estão os outros 2 deuses primordiais, já que um é o falso Odin e o outro está envolvido de alguma maneira com Bel, já que ele foi amaldiçoado pelo Satanás. E eu também fico um pouco ansiosa para saber se eles vão, pelo menos,
falar mais um pouquinho dessa lore antes que se inicie a 11ª rodada do Ragnarok e pelo pequeno spoiler do mês que vem, e não pelo Nostradamus, como imaginava, sabemos que vai ser um combate entre Simon Hayha e Loki. Então eu estou esperando muito para ver essa luta, onde Simon vai ser totalmente esmagado e terei a vitória do meu belo Loki. E mesmo que mais uma vez eu esteja na torcida da minoria, mostre aqui embaixo quem está torcendo por Loki, para ver quem ainda está do meu lado, e eu espero ver vocês no ano que vem, porque provavelmente esse aqui vai ser o último vídeo do ano. Então, feliz ano novo a todos vocês, e eu espero que continuem aqui no canal no ano que vem, para a gente poder ver mais de Schumacher Valkyrie e outros conteúdos que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.